Um dos vídeos mais pedidos aqui do canal é a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Constantemente me pedem esse vídeo. E no vídeo de hoje vai ser exatamente esta a dinâmica. Hoje eu vou montar um elenco da seleção brasileira com Carlo Ancelotti, com os jogadores que ele vai preferir. Também vou explicar o porquê que ele quer este tipo de jogador, como é que ele pensa o jogo. Vou entrar um pouquinho no esquema tático, explicar mais ou menos como seria a situação dele aqui treinando o Brasil. Também vou explicar se ele é ou não a melhor opção, se a gente tem alguma opção aqui no Brasil que poderia ser melhor que ele, se a gente tem alguma opção na Europa que poderia ter um nível parecido com o dele. Hoje a gente vai conversar sobre este exato assunto. Essa aqui vai ser a dinâmica do vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é se ele tem um bom encaixe com os jogadores do Brasil e se é possível que ele seja contratado como treinador, cara. Assim, cara, essa possibilidade de ser contratado como treinador da seleção brasileira, ela existe. Por quê? O salário dele não é dos mais absurdos, assim, é um salário bom, você teria que pagar uma grana forte. A barreira de idioma também não é algo que venha separar a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Acho que um treinador do nível dele, da categoria atual que ele tem, provavelmente ele já deve ter alguma facilidade com o idioma brasileiro, ele já deve ter algum conhecimento do que é o país, então ele não vai viver um grande problema. Ele tem, inclusive, amizade com muitos jogadores brasileiros durante a sua história como treinador, então isso aí já podem tirar alguns problemas que a gente teria em relação a isso, não vai acontecer com ele. O encaixe dele com o elenco é interessante, até porque ele é um treinador que ele consegue se encaixar qualquer peça, qualquer cenário. Ele não consegue extrair 100% quando ele não tem algumas coisas, assim como todo treinador de futebol, cara. Você pode pegar qualquer um, ele precisa de algumas coisas. Por exemplo, você pega Pep Guardiola, ele só joga com jogador bom. Você pega Zidane, ele só quer jogador de um tipo. Ele vai querer, sei lá, 3 camisas 10, porque é assim que funciona o esquema dele. Ele precisa de caras que pensam o jogo. Aí o outro vai precisar de tal coisa. Ele tem um encaixe bom com a seleção brasileira, até porque ele consegue variar. A seleção também tem algumas peças que talvez se encaixem exatamente no que ele precisa. Então o encaixe dele com a seleção brasileira é muito bom. Agora, ele é a melhor opção que a gente tem, como a galera vive colocando? E eu sinceramente não sei, mas o que eu sei e o que eu posso dizer pra vocês é que esse cara é muito bom em mata-mata, cara. Ele é um especialista nisso. Muita gente reclama do futebol jogado e aqui a gente entra num problema grave com a seleção brasileira, pois Carlo Ancelotti tem uma identidade que vai totalmente contra ao que as pessoas querem ver na seleção brasileira. A identidade de futebol dele é muito, muito diferente, porque é um futebol reativo, é um futebol físico, é um futebol que não é tão bonito. Mesma vibe lá de Mourinho que vocês reclamam tanto. Ah, Mourinho é muito retranqueiro e tudo mais, mas ganha. E ganhar no final das contas é o que importa, né? Eu acho isso muito engraçado porque o pessoal fala, ah, o futebol tem que ser bonito. Mas, cara, no momento que o cara ganhar o título, sei lá, com a retranca 90 minutos, ninguém vai ligar pro futebol feio que foi jogado, ninguém vai falar. O pessoal vai esquecer tudo e vai lembrar, pô, a gente ganhou um título. Foda-se, tá ligado? Então, eu acho que tem esse lado de o título é o que importa. Talvez a gente não devesse se apegar tanto a uma identidade. Até porque eu acho que esse é o maior problema atual da seleção brasileira. Esse apego à identidade do futebol bonito é uma merda. Porque a gente não tá numa geração de futebol bonito. Esse que é o ponto. Os nossos melhores jogadores, os que mais se destacam na Europa e no mais alto nível do futebol, eles não têm futebol bonito. Eles têm futebol funcional. Futebol que, mano, é isso. Eles são trabalhadores em campo. Eles são, sei lá, mano, os caras são, sei lá, pedreiros em campo, digamos assim. Se for colocar. E eu acho que você não tá entendendo do que é que eu tô falando. Por exemplo, você pega Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ele se destaca em tudo. Que não seja o gol. Que não seja o futebol bonito. O resto todo ele faz. Ele marca muito bem. Provavelmente é o 9 que melhor marca na Europa, assim. Ele e Lautaro Martins estão lado a lado nisso aí. Ambos marcam com maestria. Só que cadê o gol? Não tem, tá ligado? Tipo, é uma grande parte de jogadores que eles são assim. Você pega Savinho, sabe cumprir função tática, marca muito bem e tudo mais. Você pega Gabriel Martinelli, parece um lateral às vezes jogando na ponta. Marca bem pra caramba, fisicamente muito superior. Então você pega um monte de jogador, esse amontoado desses jogadores, e todos eles são jogadores trabalhadores. E inclusive é por isso que eles têm um encaixe tão bom com o Carlo Ancelotti. Mas isso não quer dizer que quem assiste o futebol brasileiro, quem quer ver a seleção, vai gostar desse futebol que ele vai promover. Isso também não quer dizer que é o futebol mais horrível do mundo, assim como as pessoas não entendem que Mourinho, por exemplo, você pega ele de exemplo, ele não faz retranca sempre. Por exemplo, o Fenerbahçe dele é um time extremamente ofensivo, é um time progressivo pra frente. Quando ele usa o 4-2-3-1, quando ele tá num time que é dominante, que tem os melhores jogadores, ele faz um futebol bonito. E Carlo Ancelotti também, se ele tiver com vantagem e o adversário for mais fraco, ele vai fazer um futebol bonito. Não é à toa que o Real Madrid é um time que consegue golear e dominar partidas e tudo mais. Agora, o jeito pra chegar nessa goleada, nessa
vitória bonita, talvez não seja o que as pessoas queiram ver. E aí vai abrir aquele debate, né? Se você quer ver o futebol bonito ou se você quer ver o futebol que funciona. Particularmente, assim, sendo bastante sincero, eu tenho uma certa raiva com essa geração de futebol. Eu acho que não só eu compartilho ela. Eu acho que tanto eu, como o Pep Guardiola, quanto alguns treinadores compartilham essa raiva. Porque as pessoas, elas endeusam muito o futebol de passe, o futebol onde o jogador fica passando bola infinitamente e no final das contas não ganha nada. Tem um monte de treinador com essa ideia, né, de controle de posse e tudo mais. Aí você olha pra um cara que tem 20% da posse da bola e ele vai lá e ganha a partida. E o cara que tava lá controlando a posse perde. Frequentemente, os campeões das grandes ligas da Europa e os campeões das Copas e grandes campeonatos, sei lá, pega uma Europa League, uma Champions, é o cara exatamente que ele não liga pra ter a posse. Ele sabe jogar sem ela e ele vai lá e com um ataque ele ganha o jogo. Carlo Ancelotti ganhou 2 Champions assim. Você pode pegar os últimos campeões da Europa League, os últimos campeões da Conference League e você vai ver que é exatamente isso que eu tô falando pra você. Você quer o futebol que ganha ou você quer o futebol bonitinho onde a gente fica passando bola e rodando igual um bando de imbecil? Essa é a pergunta que eu faço pra você. Você aí que talvez fique muito bravo com o futebol praticado. Não gosto desse time retranqueiro, mas funciona. E aí a gente tem a dor de cabeça, né? A dor de cabeça ela vem exatamente daí. Porque vai ter uma galera que vai odiar Carlo Ancelotti porque o futebol dele é assim. Só que funciona. Volto a repetir. Quer o que funciona ou tu quer o que é bonitinho, o que tá na moda? Porque eu vejo muita babação de ovo, por exemplo, numa figura que nem Arteta. Tem gente que inclusive vai colocar ele acima de Ancelotti. Mas eu me pergunto, onde estão os títulos? O que esse cara já ganhou? Mas o futebol dele é muito bonito. Foda-se, ok? Eu precisava falar isso aqui e deixar bem claro nas palavras o que eu tô querendo dizer, cara. Eu não me importo se a seleção brasileira tiver 10% de posse. Se ela sair com título, é o que importa. Se ela sair com a vitória e ganhar de um time difícil, é o que importa. Eu acho que eu preciso deixar isso aqui claro. A seleção brasileira não pode sair dessa linha de futebol bonito pra futebol bonito moderno, onde a gente fica passando bola infinitamente, girando o jogo com 1, 2 toques, que não gera nada no final do dia. A gente só girou bola o jogo inteiro, que é o que tá acontecendo atualmente. Não dá pra ser assim. Se a gente for jogar o futebol bonito, que seja o futebol freestyle, ou que seja aqueles jogadores driblando de maneira aleatória, e aí eu acho que funciona. Eu precisava falar isso aqui, porque esse é o maior problema que Carlo Ancelotti vai viver. E sim, se você tirar esse problema, sim, ele é a melhor opção, ok? Ele é a melhor opção, é o que a gente tem de melhor pra pegar. Ali, a gente poderia também ir no Mourinho, que também é um treinador muito competente, poderia fazer um trabalho muito bom em mata-mata, o que seria muito bom para a seleção brasileira, mas eu vejo mais chance desses jogadores darem certo e de ganharem um título com Carlo Ancelotti do que com Pep Guardiola, porque o jeito que ele encara o futebol e o jeito que a nossa geração funciona, combina com ele, ok? Combina com ele e ele é um cara que é muito bom em mata-mata. E nessa parte, você pode falar o que você quiser, mas ele já é muito provado, ok? Olha a quantidade de Champions que esse cara ganhou. Na minha visão, o Carlo Ancelotti é a melhor opção que a gente teria. Agora, o difícil é contratar ele. E aí vai ser um trabalho da seleção conseguir ele pro cargo. Mas aí a gente tem um ponto, né? Eu acho que ele em breve vai sair do Real Madrid. E aí ele vai querer um trabalho. Imagina que esse cara já ganhou tudo em todo lugar. Vai faltar só o título da Copa do Mundo. Provavelmente deve ser uma ambição da carreira dele. E talvez ele treine a Itália, talvez ele treine outra seleção, mas pode ser a nossa. Então, não é impossível pra quem já provavelmente tá comentando isso aí. Ah, não é impossível. Não é. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, ok? Bom, cara, tá aqui o elenco montado. A gente não tem a presença de Neymar Júnior e Éder Militão, ok? Tem alguns outros jogadores também que poderiam estar aqui e não estão, mas eu vou explicar pra vocês o porquê. Em primeiro lugar, Éder Militão, ele sofreu uma lesão gravíssima, ok? Ele já tinha sofrido a lesão, sofreu de novo. E quando isso acontece, nas duas pernas, o jogador não é mais o mesmo. Não sei se ele vai ter nível pra jogar na seleção, não sei se ele vai ter nível pra continuar no Real Madrid. Muito complicado o que rolou com esse cara. Eu espero que ele consiga se recuperar bem, mas... E aí a gente tem Neymar que tá vivendo algo parecido, porque Neymar não parece poder voltar em campo. Ele volta e lesiona, volta e lesiona. A gente tá brincando e dizendo, ele tá se lesionando pra ficar de férias. Não, cara, me parece o cenário exatamente do cara que vai se aposentar cedo, porque, tipo, parece que ele não aguenta mais jogar bola, velho. Ele entra, não aguenta, começa a sentir dor, tem que sair de campo. Então, é um cenário muito ruim pra 2 jogadores muito importantes aqui que eu tive que tirar da lista, porque eu acho que eles não vão continuar. Na minha visão, me parece o tipo de jogador que não vai continuar a jogar futebol. Infelizmente, cara, eu queria muito poder contar com o Neymar. Mas com a presença de Ancelotti e o que ele já extraiu de muitos jogadores, eu acho que não vai ser um problema tão grande, ok? Enfim, cara, agora a gente começa. A gente tem em primeiro lugar o goleiro Alisson e Lucas Perry. Pra mim, os 2 melhores goleiros na parte defensiva. Vocês estão vendo nos últimos tempos aí Ederson falhando bastante. Eu acho que Alisson é um encaixe perfeito com o Ancelotti, que ele quer do goleiro exatamente o goleiro que faça milagres ali, que faça a melhor defesa possível. A gente teve em algum momento Lunin fazendo isso. A gente tem Courtois, que é um dos melhores goleiros do mundo. O Alisson tá junto aí da lista. Apesar da galera não acompanhar a carreira de Alisson e não conhecer ele. Ele é um dos melhores goleiros do mundo, incrivelmente respeitado na Europa. Só não é respeitado aqui no Brasil, eu sei lá o porquê. Aqui na zaga a gente tem Bremer e Vitor Reis na direita, Gabriel Magalhães e Murilo na esquerda.
esquerda. Eu dei uma preferência para zagueiros com muita força física, com imposição, que sejam bons de cabeça e tudo mais, então eu trouxe esses jogadores aqui, tipo de zagueiro que ele vai preferir, assim, ele gosta desse cara que toma decisão por ele mesmo. Gabriel Magalhães é bastante utilizado no guardiolismo, mas eu acho que não é uma limitação a ele, ok? Eu acho que inclusive ele pode até sair melhor jogando com liberdade. Os laterais vão ser caras equilibrados, uns caras com bom físico, com bom passe e que também consigam ajudar na marcação e tudo mais. Eu trouxe esses caras aqui. Na direita nós temos Dodô e Wanderson. Acho que Dodô poderia ser até titular. No momento atual ele tá jogando muito bem na carreira dele. E aqui a gente tem Caio Henrique e Abner Vinícius. Abner que tá sendo convocado atualmente. Gosto muito do futebol que ele vem praticando. E Caio Henrique é um cara que eu não entendo porque ele não tá em todo o ciclo. Ele é um dos melhores laterais do mundo, assim. Em questão como lateral, ele tem características únicas. Eu já falei que ele me lembra muito o David Raum, porque o passe dele é muito bom. Ele é um cara que consegue desbloquear a marcação com passe. E a gente tem um cara com essa habilidade extra e a gente não usa. É muito estranho, ok? Caio Henrique tem que ser convocado. Esse moleque é muito bom. Inclusive, quem já viu algum jogo do Mônaco sabe que tem uma diferença muito grande dele em campo e dele não estar em campo. Enfim, então essas são as escolhas de laterais. Trouxe equilíbrio, caras que conseguem atacar, defender e marcar muito bem. Ponta a gente vai ter trabalhadores, ok? Então ponta ele trabalha muito pro time. A gente tem Rafinha e Estevão na direita. Poderia ser Rafinha e Savinho, ok? Poderia também. E a gente tem Savinho e Martinelli na esquerda, que também são os dois melhores em fazer isso aí. Martinelli trazendo uma questão de físico, né? Um físico muito qualificado. Savinho traz outra coisa, que é uma inteligência. É um cara que sabe cumprir a função tática muito bem, assim, em campo. Você pedir pra ele fazer alguma coisa, ele faz. Então eu acho que teria essa preferência aqui por eles, ok? É muito importante esse ponta que ele consiga marcar muito bem, porque essas 8 figuras que estão aqui, eles vão participar de criar o jogo, de marcar alguns momentos de atacar também, mas na maior parte é criar e marcar o jogo. Dois atacantes que vão fazer a função de finalizar. Aí a gente tem Casemiro e Bruno Guimarães como os camisa 5, os volantes que vão ajudar mais na marcação, vão ficar mais atrás para criar o jogo, e eles vão ter que dar apoio físico para o cara mais criativo do time, e aqui a gente teria a figura como Toni Kroos fazendo essa função, né? Aí eu tenho que achar um substituto para ele. Aí eu trouxe Douglas Luiz, que é o cara com passe mais qualificado que a gente tem ali na Europa. Ele tem um passe maravilhoso, assim. A gente vai pensar em jogador brasileiro, mas às vezes a pessoa não entende que o jogador brasileiro, 30 e poucos anos, não tem ritmo pra jogar na seleção, cara. Ele é um cara que funciona só no Brasil. É difícil explicar isso aí, mas é fato. E aí a gente tem Andreas Pereira na reserva, que também é um cara muito qualificado na parte do passe e tudo mais, desbloquear a marcação. Aí poderia ter Lucas Paquetá, mas aí entra no caso o Neymar e Militão, que eu acabei de falar. É um cara que eu não sei se vai jogar, porque ele pode ser banido do futebol, cara. Eu não sei como tá a situação de Paquetá atualmente. Eu acho que tudo pende pra realmente ele acabar se fudendo mesmo e a carreira dele de água abaixo, então não tenho como colocar aqui. Poderia ser ele no lugar de Andreas Pereira, com toda certeza. Ele tem mais qualidade na versão melhor de Andreas Pereira. Mas é complicado a situação dele. O Brasil, ele tem alguns jogadores dessa característica aqui, de passe qualificado. Ninguém como o Toni Kroos. Toni Kroos é um deus. Mas pode se aproximar e pode ser esse cara mais cerebral, esse cara mais pensador de jogo que ele vai precisar. E aqui a gente tem no ataque Vinícius Júnior e Rodrigo na esquerda, João Pedro e Endrick na direita. Sim, eu sei que o João Pedro tem uma balança mais à esquerda do campo, mas ele também consegue jogar na direita. Eu já vi ele, inclusive, ficar mais com a balança à direita do campo. Não é um problema pra ele, não é um desafio. Eu acho que ele consegue sim fazer a função. Diferente de Mbappé, eu acho que ele não tem nenhuma dificuldade em mudar de lado de campo. Aí seria uma disputa entre ele e Endrick pra ver quem tá em melhor momento. Também contando com as presenças de Richarlison e Igor Jesus. Dois que estariam aparecendo nos ciclos aí, mas eu acho que o Ancelotti deve dar preferência a esses jogadores aqui, porque eles têm muito mais qualidade pra pisar no lado do campo, e vocês vão entender agora. Agora eu tento explicar pra vocês o esquema tático. Os zagueiros são bastante fixados, é a única forma do jogo dele funcionar, com esse zagueiro bastante preocupado com a marcação, porque o sistema dele às vezes vai subir muito, vai dar um contra-ataque letal, e o goleiro tem que ser, como eu disse, o melhor defendendo. O lateral vai participar de uma conversação muito gostosa com o ponta, né? Os dois vão subir aqui juntos pra conversar o jogo, criar dinâmica. Às vezes vai acontecer um movimento do lateral passar na frente do ponta, né? Que vai estar com a obrigação de marcar nessa posição aqui quando eles trocarem. Na parte defensiva, o lateral e o ponta podem acabar dobrando em cima de alguma figura pra marcar. Então eles vão acabar cobrindo espaço. Aí a gente tem o camisa 5 que faz o jogo, que é um xerifão, um homem forte fisicamente ali pra parar as jogadas também, quando estiver na parte defensiva. E a gente tem o cerebral do campo, né? O meia cerebral, que vai ficar em todo canto do campo criando jogadas, jogando bola no ataque do Brasil. E aí a gente no ataque tem um camisa 9 que não é centralizador, ele centraliza pontualmente, mas na maior parte do tempo ele é um camisa 10 que gera uma conversação ofensiva com o ponta. Então é basicamente isso, cara. Então pode rolar esse movimento aqui, né, do Vini cair pra ponta, e aí pá. Então por isso que tem que ser um cara com mais um jogo criativo melhor, entendeu? Um cara que tem mais qualidades de jogo de posse, que saiba o que fazer com a bola pra botar alguém no ataque. Por isso que o Igor Jesus talvez não seja um melhor encaixe ou um 9 mais centralizador nessa formação. Quem tiver em dúvida da formação, tivesse perguntando, essa formação existe, eu nunca vi isso. Sim, é a formação principal de Ancelotti. Se quiser pesquisar, pode ir atrás da carreira dele que você vai achar exatamente esses dados aqui que eu estou te passando, ok? Enfim, cara, este aqui foi o vídeo de hoje, essa foi a proposta, e eu deixo aqui a pergunta no final pra você. Você acha que
que Carlo Ancelotti é a melhor opção da seleção brasileira, e se ele não é, quem é esta opção? Deixa na aba de comentários, eu quero saber a opinião de vocês, quem é a melhor opção, porque pra mim é Carlo Ancelotti. Enfim, cara, essa é a ideia do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, você pode demonstrar deixando o seu like, e se você gostou mais ainda, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, cara, compartilhe nas redes sociais, compartilhe em qualquer lugar, ajuda pra caramba o canal. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. Se você quiser ter um contato maior comigo, você me acha @ddcorvo no Twitter ou no Threads. É isso, tchau.